Bem-vindos ao canal Pode Falar. Aqui abordamos temas relevantes e importantes para você. Hoje temos a honra de apresentar um novo segmento dedicado a falar sobre autismo, conduzido por Tiago Castro. Tiago é um especialista apaixonado pelo tema e traz consigo uma vasta experiência e conhecimento para compartilhar com todos nós. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto e acompanhar conteúdos valiosos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar seus comentários e perguntas. Estamos ansiosos para ouvir de você e construir uma comunidade unida e bem informada. O autismo não é uma doença, como muita gente possa imaginar. O autismo é um transtorno. Nasce com a pessoa, inerente da genética dela. Então é um transtorno genético, mas com sintomas e sinais clínicos. Ou seja, exame genético não faz o diagnóstico de autismo. O que é o autismo? É uma série de inabilidades, principalmente na socialização, na comunicação e nos padrões restritos e ritualísticos de comportamento. Esse bebê, desde muito pequenininho, olha menos, fala menos. Interage menos, né? Brinca menos, interage menos. E quando brinca e interage... Que é essa dificuldade da socialização. Exato. Faz da sua maneira. Só que nós temos um comportamento social. Que é esperado. Exato. E esse comportamento não social não fecha realmente critério ali do que a sociedade espera e vai gerando uma série de inabilidades para esse pequeno. Vocês guardarem essas informações, público que está assistindo... Exatamente. Vocês aqui têm uma grande possibilidade de já conseguir perceber o autismo desde muito pequeno. Criança, desde que nasce, ela se comunica. Ela se comunica no choro, ela se comunica no olhar. A comunicação não é a fala. A comunicação é como eu te vejo, você me vê e que você me entenda e eu te entenda. Eu interagir também. Exato. Né? Tem um estudo interessante que fala o seguinte. O estresse de uma mãe atípica é um estresse soldado de guerra. Só que as pessoas não entendem muito bem o que é, porque elas nunca viveram. Mas imaginem vocês agora se um assaltante entrasse aqui e colocasse uma no meio na cara de vocês e fizesse um terror. Isso é o estresse. O quanto cortisol, o quanto adrenalina, o quanto trauma gera isso. Bom, esse é o estresse da mãe. Todo dia. Todo dia. Acumulado num tempo. Quando eu faço o diagnóstico e quando eu oriento até os médicos da minha equipe, das minhas mentorias, das minhas formações, eu falo para eles, se imaginem sentando do outro lado da cadeira. Quando você dá um diagnóstico para uma mãe, é como se você estivesse rasgando ela, a sua carne. E isso dói. Isso não é uma cicatriz que cura de um dia para outro. Então tenham muito cuidado, porque tem muito profissional que fala, olha, autista, 5% vai conseguir. Não tira a esperança. Tornei médico para cuidar do meu filho, por uma série de dificuldades que eu encontrava nos profissionais que nos acompanhavam naquela época. A gente via um movimento de outros países fazendo o que a gente chama de ciência aba, fazendo terapias mais intensas, com mais quantidade, qualidade, intensidade. Falando, mas por que meu filho não está fazendo isso? Meu filho era um nível 3 de suporte. Era um menino severo, que não olhava, não falava, não comia, tinha dificuldade sensorial, tinha dificuldade motora, tinha outras comorbidades como gastrointestinais e até mesmo hormonais. Ou seja, ele veio realmente num pacotinho completo do autista nível 3 de suporte. É o maior nível? É o maior nível. Então você tem nível 1, 2 e 3. Exato. E a custa de muita terapia, dedicação de uma mãe, uma mulher junto, a gente foi progredindo ou regredindo o nível de suporte e hoje ele é um nível 1 de suporte que funciona muito bem, tem independência e acima de tudo, qualidade de vida e felicidade. Esses autistas que quase todo mundo conhece é o nível 2 e o nível 3, que recebem diagnóstico nessa fase. O nível 1 não. Lá nos critérios do DSM, o nível 1 obrigatoriamente ele fala. Então as pessoas falam, nossa, mas ele fala, ele não é autista. Só que ele fala menos. Ele fala sobre os seus interesses. Ele fala de forma ritualística, com prosódia, simbólica, pragmática alterada. Só que o que acontece? O nível 2 e o nível 3 estão recebendo tratamento. E o nível 1 não. E ele chega agora na primeira série de idade, na primeira série escolar, com ansiedade, com depressão, com outros diagnósticos, TDAH, entre outras coisas, e aí ele não teve a mesma oportunidade de receber tratamento. E aí você pergunta para ele, como foi o seu dia? Foi bom. E como é a sua escola? É lacônico, né? Boa. E os seus amigos? Qual é o nome do seu melhor amigo?
Paulo. Então você percebe. Ele não desenvolve. Não. Camadas de profundidade de comunicação, né? O autismo não é doença, ele é um transtorno. Ele é um transtorno de base genética com influência do meio. Essa influência do meio é principalmente intraútero. Não existe um efeito causal, uma causa do autismo. Existem muitas causas ambientais e genéticas. É um transtorno que gera prejuízo à vida daquela criança por um tempo significativo, podendo ficar para o resto da vida. Esse prejuízo ele é minimizado conforme o tratamento ou o nível de suporte. Essa criança que nasce autista é quem ela é, não é algo que ela tem uma série de prejuízos no campo comportamental e social. Então, os comportamentos deles são interferentes, inadequados conforme a sociedade avalia, e a sua socialização é comprometida. Além disso, ele tem dificuldade na comunicação, seja verbal e não verbal, porque eu posso falar, mas não saber me comunicar bem. Eu posso falar palavras, sendo que essas não sejam funcionais. Além disso, ele tem manias de comportamentos repetitivos, restritos, ritualísticos, hipersensibilidade, apego excessivo a algo. É uma soma de sintomas e sinais que conferem inabilidades para ele, e aí, lógico, vai gerando prejuízo. Então, o autismo é isso: genético, ambiental, muitos prejuízos. Primeiro, sobre o tratamento do autismo ter cura. Quando eu tenho meu filho diagnosticado com 2 anos de idade, que não fala, que não socializa, que não comunica, que tem padrões restritos, alteração de sono, alteração de seletividade alimentar, ou seja, eu tenho uma soma de sintomas que conferem uma condição para ele. Mas como eu falei para vocês, quando a gente avalia esses pacientes, a gente investiga, eles sempre têm uma base genética. Então, para ser autista, a gente precisa de uma base genética. Então, ou você é geneticamente, você é autista. Mas aí a pergunta é, esses sintomas podem ser suprimidos a tal ponto que você não consiga fazer diagnóstico em alguma fase da vida? Sim. Então ele deixaria de ter aquela sintomatologia que outrora conferiu o diagnóstico dele? Sim, isso pode acontecer. Mas isso não seria cura, seria realmente você venceu as comorbidades que te causavam limitações. Então, o autismo não é doença, logo não é uma cura. Eu tive um autista, já maior, adolescente, que não dormiu até os 7 anos. Problemas de sono, vários despertares, aí você fica imaginando no quanto ele deixou de evoluir por conta disso. E eu falei, por que você não conseguia dormir? O que você me conta? Porque eu adoro atender pacientes maiores, porque você aprende muito. O médico que sabe ouvir paciente, ele aprende tanto. E aí ele falou, tio, eu não sabia que eu tinha que fechar o olho. Maldade, né? Dos 3 aos 4 anos de idade, meu filho acordava mais ou menos às 2 da manhã e ficava até às 4 da manhã. Basicamente todos os dias durante um ano. Você imagina que pra rotina de uma família, e era eu que ficava com ele. É puxado. Sabe, ele era não verbal ainda, ele não conseguia se comunicar muito bem, eu não sabia. Aí coloca o olhinho pra cá e faz isso pra lá, medicação. Você faz até o sinal da cruz pra ver o que reza. Mas todo dia rezava no pezinho, tomara que durma bem hoje, filho, que você tenha uma noite de descanso e tudo mais, né? E depois ele foi melhorando com algumas medidas e tudo mais, mas ainda com 4 e 5 anos ele eventualmente tinha despertares. Eu falava assim, filho, você tem que fechar o olhinho pra dormir. Você sabe que você tem que fechar o olhinho, né? Ele, tá, pai, eu vou fechar. Porque eu aprendi justamente com aquele adolescente. Com aquele. Exato. Fala, olha, se você acordar de madrugadinha, fecha o olhinho que o soninho volta, né? O autista, ele tem muitas dificuldades. E o sono, com certeza, é uma delas. De concatenar isso. O que nós, pais, deveríamos fazer neste primeiro 2 anos de vida? Um básico bem feito. O que é um básico bem feito? Leitura com os nossos filhos, um bom horário de acordar, um bom horário de dormir, né? Disciplina, ordem, uma oração em família, o cultivo de bons hábitos, um sono de qualidade. Então, se esses pais fizerem apenas isso nesse primeiro ano, dificilmente eles vão precisar de terapias ou abordagens mais específicas. Porque é isso. Se nós fizermos colocar essa criancinha para sentar na areia, para sentar na grama, para sentar na lama, deixar ele mexer, colocar uma bola para ele tentar se levantar, colocar alguma coisa para ele pegar, a gente consegue dar um bom desenvolvimento. O autismo, ele não tem cara. Então, às vezes, a gente vai falhar se a gente estiver achando que ele parece com algo ou com alguém. O autismo é como se fosse pequenas alterações genéticas, mas muito pequenas alterações genéticas, só que várias alterações genéticas que sofrem influência do meio. Então existem vários fatores de associação ao diagnóstico, não causais, de associação, que vai desde idade paterna aumentada, estado nutricional, prematuridade, entre todas essas outras coisas. Mas ele não tem cara de autismo e não é doença. Então o que é? É um transtorno genético, nasce com ele, com influência do meio, que confere
uma série de inabilidades, que são principalmente reciprocidade socioemocional, a forma que eu me comunico, a forma que eu me conecto com você, o atraso da comunicação verbal e não verbal, porque eu tenho uma série de formas de me comunicar que não seja apenas pela fala. Eu tenho comportamentos geralmente restritos, ritualísticos, estereotipados. Eu tenho presença de flap, eu tenho uma maneira de brincar diferente, às vezes eu tenho dificuldade de compreender a dinâmica e é importante explicar de forma diferente ou explicar mais vezes. O autista, ele, de forma simples, ele não é uma deficiência intelectual, ele é apenas uma forma de aprender diferente, ou seja, ele não vai ter uma grande resistência intelectual, partindo do princípio da maioria dos autistas. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo de hoje no canal Pode Falar. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis e esclarecedoras. A jornada para entender melhor o autismo é contínua, e estamos aqui para caminhar ao seu lado, oferecendo conhecimento, apoio e recursos valiosos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares, e deixar seus comentários abaixo. Queremos muito saber sua opinião e ouvir suas sugestões para futuros vídeos. E claro, se ainda não está inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Assim, você não perde nenhuma atualização importante. Agradecemos imensamente pela sua presença e participação. Até o próximo vídeo!